noite a todos que estão aqui conosco ao vivo. Bom dia, boa tarde para os outros que nos assistirão, né, em outros momentos. É muito bom estar com vocês nessa noite de quinta-feira para discutir um tema tão importante nos dias de hoje, né? O título da nossa live é Quem muda uma cidade? Estado, voluntariado ou o empreendedorismo, né? Então, vamos discutir aqui os caminhos práticos para verdadeiramente a gente vencer a pobreza, esse mal que ainda, infelizmente, assola a nossa nação. E a intenção é que a gente possa, então, sair, né, pensar, refletir como a gente sai do assistencialismo à autonomia para a autonomia e o que verdadeiramente funciona, quais exemplos, caminhos, e para isso a gente vai contar aqui com a participação de duas pessoas formidáveis, né? Dentre tantas outras que estão aqui conosco ao vivo e que depois participaram conosco na live assistindo e também deixando depois seus comentários. Uma delas, e aí eu quero saber quem é que conhece, bota aí Frei Rogério no chat, que é quem eu vou primeiro apresentar, nosso queridíssimo Frei religioso da Ordem Mercedária, uma ordem de mais de 800 anos, então não é pouca coisa, e essa pessoa maravilhosa que é uma VIP, como ele mesmo se apresenta, né, Frei, vindo do interior do Piauí, é pároco agora, está pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Jataí, e contamos aqui com a nossa vice-prefeita da cidade de Jataí, também está conosco. O Frei, ele contador de formação, tá? Iniciou sua trajetória empreendendo aos 17 anos, e após iniciar o curso de Direito, ele optou, graças a Deus, pela sua vocação sacerdotal, glória a Deus por isso, formado em Filosofia pelo Instituto São Boaventura de Brasília, mestre em Teologia Fundamental pela Universidade Gregoriana de Roma. Há mais de 15 anos, né, Frei, atua na recuperação de dependentes químicos e assiste e acompanha, e é um dos fundadores também, junto com a ordem, né, da Fazenda Recanto Mercê, que trabalha com recuperação de pessoas em estado de dependência química, fica lá em Alexânia, pertinho ali do DF. Também fundador da Pastoral do Empreendedor, lá nos idos de 2011, e também do CAINA, Centro Avançado de Empreendedorismo Nordeste Amaralina, que é uma instituição que trabalha com a formação de jovens, né, formando jovens para ser empreendedores. Também é fundador do Movimento de Casais Católicos Empreendedores e do atualíssimo Instituto Coração Aberto, que hoje, então, é a instituição que coordena e organiza as ações do Frei, iniciativas de empreendedorismo social, né, e produtos inclusivos, como Petas do Frei, Cocada do Frei, Feirinha do Frei, e promove, né, faz a geração de renda e autonomia para as populações mais vulneráveis. Além de tudo isso, é um autodidata em empreendedorismo, difusor da meditação cristã e autor dos livros Ser de Deus é Rentável? É lógico que sim. Emagreça rezando. Olha aí. Frei, boa noite. Frei, Deus falou aqui ao nosso público e, desde já, para iniciar os nossos trabalhos, a gente quer pedir, obviamente, a sua bênção. Obrigado, Viviane. Boa noite a todos. Que bom, nós já somos mais de 50. Isso, para mim, com 50 pessoas motivadas, se muda um país inteiro. Então, que bom que vocês estão aqui. Se vocês escolheram estar aqui, é porque vocês fazem boas escolhas na vida. E eu fico feliz por isso. Então, antes da Viviane apresentar o próximo convidado, eu já dou a bênção para esse nosso momento, esse nosso encontro. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, te louvo, Senhor, te agradeço por estarmos aqui na tua presença, de forma online, unidos, Senhor, por um mesmo propósito, por meio da generosidade, levar o amor ao próximo. Dá-nos, Senhor, discernimento, que daqui nós possamos cumprir a tua vontade, que é fazer o bem e tornar esse mundo melhor. Aqui estamos sendo a tua presença e te pedimos que envie teus anjos sobre nós, e teu Espírito Santo. Estamos unidos e reunidos de forma online, em teu nome, tu que és Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Frei. Obrigada, Frei. Bom, a segunda pessoa que eu quero apresentar também, uma pessoa fantástica, é aqui Bruno Aires. Quem conhece Bruno, bota aí no chat. Eu conheço Bruno Aires, maravilhoso. Bruno é empreendedor, com mais de 25 anos de experiência no uso da internet, das redes digitais para a promoção do voluntariado. Enquanto ainda não existia Facebook, existia Bruno Aires com sua rede social para a promoção do voluntariado no mundo corporativo. É fundador e líder da B2B.net, da B2B.net, instituição que eu também faço parte, apoio, amo de paixão, plataforma que já engajou mais de 1 milhão de voluntários em 38 países, apoiando a gestão de programas de voluntariado em mais de 200 empresas. Bruno, com seu trabalho, é referência internacional em redes de voluntariado, com artigos publicados no Brasil e também no exterior, participação como palestrantes em conferências globais e regionais da América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia e Oceania. Mestre pela UFRJ, desenvolveu a pesquisa Voluntariado e Redes Digitais, que fundamenta a tecnologia do V2V. Hoje, reconhecido, então, como referência no setor, e é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vivi. Boa noite, Frei Rogério. Sua bênção. Boa noite a todos que estão aqui. Uma alegria imensa estar falando sobre isso nesse fórum aqui, embaixo da bênção de Nosso Senhor, falando de Deus, né? Falando das coisas da nossa igreja. Muitas vezes esses assuntos não andam juntos dentro do nosso setor, né, Vivi? E então é uma alegria imensa, me enche o coração estar nesse fórum aqui. Muito obrigado, Frei, é uma alegria imensa. Que bom. Então, essa noite promete e será especialíssima. Nessa noite, a gente vai aqui discutir, dialogar para compreender, entender, na verdade, o quanto o Estado ele é indispensável, né? Quando ele é indispensável, quando a comunidade e o voluntariado são a resposta mais rápida e assertiva para resolver determinadas questões, e como também o empreendedorismo social transforma, ajuda em autonomia e renda. Esse é o nosso tema da noite. E para começar, eu já vou colocar aqui no chat uma primeira enquete que eu quero saber de vocês. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar já aqui. Na sua experiência, o que mais muda vidas na prática? Políticas públicas? Letra B, voluntariado? Letra C, iniciativas comunitárias, empreendedorismo social, ou letra D, tudo junto e misturado, tá? E enquanto vocês respondem, logo mais eu volto aqui para saber a resposta de vocês. Eu já quero fazer aqui o nosso aquecimento, e a primeira pergunta, então, que eu vou deixar aqui para Frei Rogério e para o Bruno, é qual foi a experiência que fez, né, vocês assim dizerem, eu preciso dedicar mais tempo de vida a isso. Bruno, Frei? Posso falar? Posso falar? Então, remonta aí, né, início da minha vida profissional. Eu fui empresário muito cedo, né? Com 20 e poucos anos, eu abri uma empresa, saindo ali da empresa Júnior, da UNB, e aí trabalhei muito, né? Corri atrás de dinheiro, corri atrás do sucesso, o que era, né? Aquilo. E aí, quando no meio do caminho, vocês estão aqui, nós estamos aqui entre muitos empreendedores, e vocês sabem que às vezes, né? Muitas vezes a primeira empresa nossa não dá certo, né? E a minha não deu, né? E eu me vi numa encruzilhada, e depois de ter corrido durante anos atrás disso tudo, eu vi que me faltava, eu estava esvaziado de propósito. E aí eu comecei a fazer trabalho voluntário. E aí aquilo me acendeu uma chama que eu falei, puxa, aqui não só tem algo que eu amo fazer, mas também eu suspeito, eu acho que tenha também o sustento, né? Não é uma vida empresarial normal, mas tem aqui problemas que precisam ser resolvidos, né? E na época a internet estava começando e eu tinha uma visão muito clara de como que a internet podia fazer uma diferença imensa, né, na conexão dos voluntários e tal. E aí eu mergulhei de cabeça, assim, meio sem saber, né, aquela coisa que a gente fala, né, a gente pisa e Deus coloca o chão, né.
E aí a coisa acabou acontecendo. Então, não se falava, na época de universidade, de que eu estudava, tal, não se falava em terceiro setor, não se falava que existia trabalho, né, ligado aos sistemas sociais e tal, e, de repente, eu me descubro como um profissional como esse, e aí acabei exercendo o meu empreendedorismo no setor social, né, que foi uma descoberta tanto, né, juntar aí propósito e vida profissional. Maravilha, que bom. Frei. Eu, quando saí daqui de São Remo Nonato, eu estou no Piauí agora, eu estou ainda nas minhas férias, na casa dos meus pais. Quando eu saí daqui com 17 anos para fazer direito em São Paulo, eu saí para mudar o mundo. Então, eu já saí com isso na minha cabeça. E depois eu acabei entrando no seminário, Deus me chamou, Deus né, me levou para... Me olhou nos meus olhos e disse, vem, segue-me também, né? Então, eu estou aqui, graças a Deus. Em 99 eu entrei, esses dias eu fui ver, gente, acho que eu devo estar fazendo já 25 anos de vida no seminário. Quando eu fui fazer as contas, já passou. Eu nem percebi. Bem, mais de 25 anos na vida religiosa. Mas houve um fato. Eu assisti o filme, quando estava no seminário, acho que anos 2000, em 2000, assisti o filme de Madre Teresa de Calcutá. Ah, que legal. Esse filme em 2000, 99 para 2000, esse filme me impactou muito, Madre Teresa de Calcutá. Depois desse filme, eu fiquei ainda mais decidido de que minha vida era entregue à causa do outro, do próximo. Então, esse filme, para mim, marcou bastante. Meu ponto de virada foi em 2000 também, Frei. Aí, mesma época. Olha aí. Interessante. Que maravilha, que maravilha. E o mais bonito é a gente ver que tempo de vida dedicado a algo é tempo de vida que não volta. E assim, quando a gente faz isso com propósito, consciente daquilo que está fazendo, do legado que a gente está deixando no mundo, isso é maravilhoso, né? Que bom poder discutir, né, esse tema. Para começar agora, vamos começar a falar um pouco mais sobre o problema, né, que a gente está aqui trabalhando, que é a questão da pobreza, mudar de vida, né? Pobreza exige essa questão de mudança de vida. E aqui no chat vocês colocaram, né? A maioria colocou letra D, na verdade, a importância tanto das políticas públicas, do voluntariado, das iniciativas para poder mudar vidas, né? Sair de uma condição de pobreza. Isso aqui é muito interessante, porque para que todos possam, né, cooperar a partir da sua função, é importante que a gente saiba quais são os limites e as funções de cada um, para que nenhum atropele o outro e não tire do outro aquilo que é próprio, que é exatamente a sua autonomia. E é exatamente disso que a gente vai falar, Frei, começando então com o senhor. Quando falamos pobreza, do que a gente está falando verdadeiramente, né? A gente está falando apenas de falta de dinheiro, por exemplo? Falta de dinheiro é a menor parte, mas, claro, importante, né? Pobreza passa também por faltas, muitas outras, que não depende só da pessoa que é pobre. Não é, eu não coloco, a pobreza não está, o ser pobre não está só em quem é pobre, a culpa, mas em um cenário muito maior. Existem faltas, ausências, que leva a uma massa de pessoas a serem pobres ou empobrecidas. E existe também a dimensão da mentalidade. Nós temos uma mentalidade também, e aí a gente pode eximir ninguém disso, uma mentalidade da espera, do salvador da pátria, daquele que vem para resolver o meu problema. Eu sempre, quando eu ia nas periferias, sobretudo em Salvador, Viviane é de Salvador, ela não falou, mas eu que era de Salvador, quando eu ia, por exemplo, no Areal, juntamente com o Paulo Beck, que está aqui, era como se eu entrasse ali, fosse ali, e eles esperassem alguém que resolver instantaneamente o problema deles. Isso me fazia mal. Fazia mal, porque, bem, eu falei, olha, gente, tudo tem processo. A gente entra num processo. Me diz o que a gente pode fazer junto para poder todo mundo sair dessa situação e eu não precisar mais trazer uma cesta básica aqui. Esse é o meu interesse. Então, eu acredito que tem, assim, fatores externos, pobreza, fatores externos, que, de fato, dificultam o acesso a uma vida melhor, e existem fatores internos de que é uma mentalidade que ainda espera muito.
e falta um pouco de mentalidade de conhecimento capaz de levar as pessoas a também produzir a solução da sua pobreza. Perfeito. Eu vou pedir para os participantes que desliguem o microfone só para não dar interferência na fala do Frei. É perfeito, Frei. Essa questão da mentalidade é importante, né? Então, tem uma coisa que tem a ver com a pessoa, tem uma outra coisa que tem a ver com o contexto. E quando esse contexto, e aqui eu estou falando de instituições, pessoas que buscam ajudar nessa situação, essa pessoa que está na situação, né, de pobreza, quais são os erros mais comuns, projetos bem intencionados, né, que vão ali na perspectiva de auxiliar aquela pessoa e que não promove essa mudança. Quais são os principais erros que esses projetos, essas iniciativas, elas causam, né? Na minha opinião, nós temos que, no Brasil, fazer uma reformulação das políticas públicas e uma reformulação da mentalidade das organizações não governamentais. Para mim, os primeiros que têm que mudar a mentalidade é quem trabalha com os pobres. Tem que mudar completamente a mentalidade. Nós estamos, de forma arcaica, ainda fazendo como se fazia em tempos que era necessário um certo amparo mais próximo, um certo paternalismo, né? Hoje em dia, nós estamos tirando a chance das pessoas crescerem, infantilizando muita gente. Então, eu tenho um amigo em Assunção, que é o Martin Burt, foi prefeito de Assunção, no Paraguai. Eu sigo esse cara, nós somos amigos, inclusive, a gente já se encontrou várias vezes. E ele lançou um livro ano passado, e aqui no Brasil, a Gigi deve estar aqui também, ela da DCE participou, ele com o título Quem é o dono da pobreza? Quem é o dono da pobreza? E esse livro é muito provocativo. Ele tá em português. Quem é o dono da pobreza? O que acontece? Nós roubamos a pobreza dos pobres. A única coisa que os pobres tinham era a pobreza, nós tiramos deles. E todos puxaram para si a solução da pobreza, se tornaram dono da pobreza. E o dono da pobreza são os pobres, são as famílias. Eles são os donos da pobreza. Quando a gente entende isso, vira uma chave. Opa, se eles estão... A Gigi Cavalieri está aí, obrigado, Gigi, pela presença. Gigi é de São Paulo, uma grande amiga, que a gente também já está nesses temas há muito tempo. Então, se você tira a pobreza dos pobres, eles vão ter o quê? Eles vão resolver o quê? Se você, não, traz para cá que eu resolvo a sua pobreza. Quem resolve a pobreza são os pobres. Quando as políticas públicas entenderem isso, quando as organizações não governamentais entenderem isso, aí já é uma virada de chave. Aí muda muita coisa. Os meus projetos, na base, está isso. Quem resolve a pobreza são os pobres. Nós entramos com a base, subsídios, nós entramos com estruturas capazes de eles, ou incentivos deles, se superarem. E é fantástico, eu vou mostrar também daqui a pouco alguns exemplos que eu tenho que funciona o que eu estou falando. Isso, que é o princípio da subsidiariedade, né, Frei? Subsidiariedade. Ou seja, né, o maior não deve fazer pelo menor aquilo que ele pode fazer por si mesmo, né? E a nossa igreja fala que é injusto que ele faça, né, porque ele rouba a liberdade. Isso é muito bonito, né? E como é difícil a gente fazer o setor social entender isso, né? Eu já peço para as pessoas anotarem essa palavra que o Bruno falou, subsidiariedade. Eu demorei para entender isso e está na doutrina social da igreja. A igreja ensina isso claramente e a gente estuda pouco. O princípio da subsidiariedade, José Augusto escreveu aí, porque é uma palavrão, no bom sentido. E vale para tudo, né, Frei? Para a educação dos filhos, para a vida social, para tudo. Tudo. Eu diria, assim, transformando em miúdos o princípio da subsidiariedade, você vai contribuir com a pessoa para que ela possa se levantar sem substituir aquilo que é próprio dela fazer. Porque aí, ao invés de você trabalhar, fortalecer a musculatura da autonomia dela, você está, pelo contrário, criando dependência na pessoa, né? Isso é muito, muito interessante. Bruno, falando um pouco agora de você, a gente tem aqui o tema do voluntariado, que é eu diria, uma das soluções, né? Uma iniciativa do cidadão para poder
apoiar, contribuir, né, com o desenvolvimento do outro e também com o seu próprio desenvolvimento, é claro. Falando um pouco sobre desse tema também como um dos elementos, né, para que a gente possa trabalhar o tema da pobreza, quais são, na sua perspectiva, os principais gargalos para a promoção do voluntariado e onde é que ele trava? Na verdade, começando, o que é o voluntariado? Tá. Boa, Vivi. Então, o voluntariado, ele é a junção de 3 aspectos, né, na ação humana, né? Ele é de livre vontade, né? A pessoa faz porque ela quer, ela não é remunerada para aquilo, e o fim da ação é o bem comum, né? Um fim público, digamos assim, né? Então, se uma ação, ela corresponde a esses 3 critérios, é uma ação voluntária. É claro que você tem zonas cinzentas aí, né? Você tem, muitas vezes, uma pessoa que participa de um programa de voluntários da ONU na África, vai um médico lá, ele ganha, às vezes, uma bolsa de estudo, uma bolsa de sustentação enquanto ele está ali, que é muito menos que ele ganharia como médico no país dele, mas, então, ele fere um pouco a questão da remuneração, mas ele continua sendo tratado como voluntário. Você tem voluntariado no contexto empresarial, por exemplo, corporativo, né, em que as empresas convidam os voluntários a participar. Muitas vezes, né, alguns vão ali porque o chefe mandou e tal, então você fica cinzento ali a questão da vontade. Enfim, você tem zonas cinzentas dos 3 aspectos, mas é uma ação humana que parte, né, do coração, e ela é espontânea, ela é livre. Eu acho que ela é muito importante para tudo isso que a gente está falando, né? Porque, na verdade, quando falávamos sobre o princípio da subsidiariedade, quando alguém faz por nós aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos, ele está roubando a nossa liberdade, né? E o voluntariado tem a ver com liberdade, né? Então, mas vamos lá, sem teorizar demais, você perguntou dos gargalos, né, Vivi? E, bom, é muito interessante a gente olhar para o voluntariado, porque se você olhar para a sociedade como um todo, acontece uma coisa que muita gente não sabe, parece ser um contrassenso. Vocês sabiam que tem muito mais gente querendo ser voluntária do que oportunidades prontas para eles? Né? Tipo, em qualquer lugar que você vá. Isso no mundo inteiro, gente. Eu já fiz pesquisa disso em cidade, já fiz em empresa, já fiz em tudo quanto é contexto. E todos os resultados que eu olho de coisas fora do país também é assim. Você tem uma quantidade a maior parte das pessoas, ela quer começar a fazer voluntariado ou fazer mais do que ela já faz. Tipo, 80%. De desejo de participação. Então, você tem aí um buraco de agulha e o camelo não passa. Você não tem espaço nas organizações sociais para todo mundo seja voluntário, não tem vaga de voluntariado. O voluntário tem que criar o próprio espaço, né? E isso é muito interessante, né? E aí, então a gente concluiu lá atrás, quando a gente começou a fazer isso, que era muito mais fácil a pessoa ela se conectar com alguém do que com uma organização. Era muito mais quente, era uma relação primária, né? E juntas elas têm a capacidade de criar algo novo, de criar, inclusive, oportunidades de ação para a própria comunidade, para o próprio bairro, e por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente fez lá atrás foi desimpedir um grande gargalo, que era essa percepção institucional, da pessoa que ia procurar uma vaga dentro de uma organização social para ele ser voluntário. Então, a gente falou assim, olha, quando você tem, de um lado, né, uma imensa quantidade de pessoas que querem fazer voluntário, mas você tem poucas organizações estruturadas para isso, quando você olha para a sociedade como um todo, você tem, de novo, milhões de pessoas já fazendo, que são ali cerca de algo sempre entre 15%, 20%, 25%, dependendo do recorte social que você faça, de pessoas que já fazem trabalho voluntário. Então, é muitos para muitos. Então, é muito mais numeroso a quantidade de pessoas que já conseguiu ser voluntário, por que pareça, né, isso é possível falar assim, é muito mais auspicioso você procurar as pessoas que estão à sua volta e você construir algo, ou ir com ela, se ela está fazendo algo, do que você esperar que alguém te chame, ou você entrar numa fila de uma organização, ou qualquer coisa parecida. Então, o que a gente fez foi desmontar esse grande gargalo, né, que era, e aí isso é o espírito que a gente faz, é isso, né, porque tem a ver com tecnologia e com rede, porque no estudo das redes, a gente tem a rede distribuída, né, que é a rede ponto a ponto, né, que ela não passa por um servidor, a informação não tem que ir, por exemplo, uma torre para ela ser distribuída para outros celulares, é como se os celulares comunicassem uns com os outros. Então, essa é a rede par a par,
ou a rede P2P, peer-to-peer do inglês. E aí veio o V2V, que é o volunteer to volunteer, né, quando a gente foi estudar, né? Então a gente falou assim, então vamos criar uma rede distribuída de voluntários. Essa foi a inspiração. A inspiração foi no rompimento desse gargalo. E foi super bem sucedido. Perfeito. Bruno, me tira uma dúvida. Qual a diferença, tá dando, a diferença entre voluntariado e ajuda pontual, né? É uma questão de visão. É muito difícil você traçar uma linha do que é e do que não é voluntariado, né? Então, mas tem diferença, tá? Eu vejo a ação pontual, quando a gente olha para o voluntariado como um ciclo de vida, é importante que ele tenha portas de entrada que sejam de fácil engajamento, né? Então, às vezes, uma campanha pontual que ele vai levar uma doação, ou que ele vai fazer uma coisa durante uma manhã, ou que ele vai ter ou às vezes até fazer uma doação mesmo, ficar consciente de uma causa, gastar o tempo dele com alguma coisa muito simples. Essa ação pontual, ela sempre é porta de entrada para ações maiores. Aí cabe a nós, que promovemos o voluntariado, mapear isso. Opa, o fulano gostou. Ele foi lá e fez. E sempre uma coisa que é muito legal. Sempre que alguém vai e faz, ele sai falando assim, achei que ia ensinar, aprendi. Achei que eu ia doar e eu recebi. Tô me sentindo super bem, adorei a experiência, quero fazer de novo. Então, é sempre assim, 98% das vezes. Tá? Então, o cara fez uma coisa, por simples que seja, ele quer repetir. E aí quem está promovendo, convida de novo. Quem quer fazer uma coisa a mais e tal? Então, eu vejo a ação pontual como uma porta de entrada. Ela é muito importante e ela vai existir sempre. Tá? Você pode fazer relações disso com assistencialismo? Até pode. Tá? Mas o importante é que as pessoas tenham isso como porta de entrada e que a sociedade e a comunidade saibam capturar esse interesse, no bom sentido, né? Trazer esse interesse para coisas mais elaboradas e mais de longo prazo. Perfeito, perfeito. E a gente pode colocar, inclusive, que o voluntariado é a base da materialização do princípio de subsidiariedade da igreja, né? Porque a igreja, ela é quem iniciou, né, e fortaleceu durante muito tempo, fortalece até hoje, as ações sociais, né, que tem a base, que é a base do voluntariado. E outro ponto importante para a gente pensar é que na ação voluntária, tanto quem é voluntário fortalece nele a capacidade de, junto com outros, resolver uma demanda, uma situação, transformar uma realidade, quanto também, né, e isso é importante, quanto também fortalece na pessoa a capacidade dela de agir, né, de agir, de buscar as soluções com as suas próprias mãos ou com aquelas que estão perto, sem necessariamente precisar de um outro maior que vem me auxiliar. E aqui a gente já entra no nosso segundo bloco, aprofundando a nossa discussão, que é exatamente essa diferença de atuação, ou de limite de atuação entre Estado, voluntariado e comunidade, né? O que cada um faz melhor. Vamos pensar que eu vou jogar aqui para vocês alguns problemas e vocês vão me dizer onde é que vai, qual seria a melhor atuação do Estado dentro desse princípio da subsidiariedade, qual seria o papel do voluntariado. Por exemplo, pensando aqui, né, na emergência que nós tivemos há pouco tempo atrás, que foram as enchentes no Rio Grande do Sul, né? Uma situação de urgência, de emergência, e aí a pergunta é, onde entra o Estado, onde entra o voluntariado, onde entra a comunidade? Quem chegou lá primeiro? Quem chegou lá primeiro? Os voluntários. Exatamente. Na hora que o bicho pega, o Estado é mais lento, né? E ele não tem capacidade tão ampla de atendimento, né? Para ir para mandar um carro de bombeiros para uma localidade, o Estado é super eficiente nisso. Mas quando tudo colapsa, né? São as redes locais, de novo, né? É cada um por si, juntando forças para erguer aquela comunidade. Então, é sempre assim. Os primeiros respondentes são os voluntários. E é interessante que, além de serem os primeiros a responder, os voluntários e a iniciativa da sociedade civil, ela é muito mais barata e menos burocrática. Muito. Então, o Estado tem muita burocracia, que é própria do Estado. As soluções são caríssimas, porque são estruturas que demandam muita grana, e nós temos soluções por meio da iniciativa privada ou voluntária, sociedade civil organizada, muito mais barata e eficiente, e ainda chegando primeiro, como o Bruno falou. A gente viu um artigo, compartilhamos um artigo, né, Bruno, muito interessante, Sim. Onde, nem sei quem escreveu, você mandou para mim, onde se elencou ali, você pode falar um pouquinho mais, onde se elencou
várias iniciativas no Brasil e no mundo de que as pessoas organizadas, elas resolveram problemas muito mais complexos, de forma muito mais rápida e barata do que o Estado faria. É incrível. A construção de uma ponte lá, né? Foi. É uma coisa muito, muito impressionante. Eu coleciono essas histórias, né? Eu que, com a sua provocação, Frei, eu fui juntar o que eu tinha a respeito e escrever aquele artigo. Né? Você que escreveu? É para consumo nosso mesmo. Tá? Parabéns. Eu vou mandar para o grupo aqui depois, mandar para o pessoal, que eu gostei muito. Obrigado, querido. E aquilo foi um exercício interessante, porque há muitos anos eu venho colecionando essas histórias. E, gente, você não tem ideia do que as pessoas são capazes de fazer. Tá? Histórias do tipo, tem um município em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, que a vida, as pessoas moram aqui, tem uma comunidade aqui, né? As pessoas moram por todo lugar, mas tem uma comunidade aqui, e tem aqui um riozinho com 20 metros de rio, e lá que rola a vida, tipo, o ponto de ônibus, a lotérica, os serviços, etc. E aqui 20 metros. E a população tinha que fazer uma volta de 5 quilômetros para poder chegar do outro lado. Ou seja, isso é uma dor de cabeça, né? Isso é uma pedra no sapato. E o que a comunidade pedindo para o Estado a solução daquele problema, isso já faz mais de 10 anos, faz uns 15 anos. E a prefeitura punha no orçamento todo ano, e aquela ponte custaria R$200 mil naquela época, hein? E punha no orçamento, e o orçamento não fechava, e não fazia ponte, Deu na paciência das pessoas lá, eles resolveram juntar voluntários, captaram doações de materiais, eles mesmos foram lá e construíram a ponte. Levaram 4 finais de semana e construíram a ponte com R$5 mil, dinheiro da época, para quase 15 anos. Tá? Ou seja, contra 200 mil da prefeitura. Né? Uma outra história super... E aí, é claro que a prefeitura vai lá e fala que não pode, que não tem alvará, não sei o que, a comunidade junta e ficam quietinhos, é sempre o padrão. Outra da enchente, que é emblemática essa, super recente, de agora, dia 20 de 2023. De novo, uma ponte. As pontes são muito, mas tem de tudo, tá, gente? Tem gente que constrói presídio, hospital, ponto de ônibus, asfalta rodovia, enfim. Esse era no Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Passou o rio encheu, isso foi em 23, foi antes da enchente. O rio encheu e derrubou a ponte deles, tá? E aí uma ponte tinha lá desde a época do Vargas. Uma ponte grande até, ligava dois municípios e tal, e aí caiu, e o Estado foi lá e falou, eu vou fazer, vou demorar 15 meses, anotei aqui, 15 meses, e vou gastar R$22 milhões. Eu falei, o quê? Não. Aí juntou lá os agricultores, os empresários, os produtores, a comunidade em si, os voluntários, não sei o que, fizeram uma associação em torno do troço, ficaram ali um mês captando recursos de doações, fizeram rifas, tudo vocês pensarem. Eles rifaram até quem ia passar primeiro na ponte. Porque virou uma festa comunitária, né? Olha só, eles arrecadaram 8,6 milhões, gastaram 5 e fizeram em 4 meses. Tá? Contra os 22 do Estado, contra 15 meses do Estado. Aí você pensa, né, nós podemos, né, e o princípio da subsidiariedade, né, tá aí o Estado fazendo um monte de coisa por nós, a gente poderia amarrar o próprio sapato, né, não precisa do papai amarrar o sapato, né, então, assim, são histórias como essa que me deixam muito esperançosos ao mesmo tempo, enfim, curioso, né, como é que a gente vai resolver essa equação? E não é fácil. Né? Você não pode dispensar o Estado, é uma discussão super complexa, mas a gente tem... É isso que eu queria tocar no assunto, a gente não pode dispensar o Estado, e aonde é que ele é insubstituível, né? Porque ele tem um papel, qual seria esse papel? Vou falar rapidinho aqui, Frei, para te dar a palavra. Eu vejo, assim, insubstituível mesmo, eu vejo a segurança, porque o monopólio da força é complicado você dar para algo que não seja estatal, né? O que você acha, Frei? Eu estava acompanhando o raciocínio do Bruno, e para dizer assim, muitos devem estar pensando aqui, nossa, nós pagamos impostos para que nós tenhamos ponte, tenhamos hospitais, e ainda vamos fazer, as pessoas pensam assim. A reflexão bem, o Estado aqui precisa fazer essa meia-culpa,
ou uma autocrítica e dizer, bem, o que é que nós devemos fazer, o que é que a sociedade, os bairros podem resolver e nós estamos fazendo muito mais caro. Eu acho que é uma boa reflexão, até para a política, e é boa reflexão. O que eles fazem melhor do que a gente? Que nós poderíamos dar o suporte e eles resolverem. Eu acho que isso daí é algo que se pode... É óbvio que nós, sociedade civil, igreja, somos Estado também. O que se diz do Estado? É obrigação do Estado fazer isso, fazer aquilo? Eu acho que recai também, de alguma maneira, sobre nós. Eu acho que eu nunca tive essa coisa, não vou ajudar os pobres, vou fazer isso porque é dever do Estado. Eu não penso assim, tá, gente? Eu faço. É dever de quem é generoso. A igreja tem o dever de fazer. Bem, entrando na questão que a Viviane colocou, só a última, Viviane, muito boa. Sim, pode repetir para mim? Com relação ao Estado, qual seria o papel do Estado? É isso? Sim, isso. O que só o Estado poderia fazer? Então, eu concordo com o Bruno. A primeira coisa o Estado é o único que pode usar a força, o único que pode usar a força de forma legítima. Polícia, para coerção, e isso é importante. Uma sociedade não pode viver sem o Estado, que tem o poder de uso da força para inibir a violência, seja interna ou externa. Eu acho que isso é inegociável. Quem é de esquerda e de direita tem que aceitar isso tranquilamente. E, claro, o Estado precisa prover questões básicas, segurança, educação e saúde, que todo mundo fala. Eu acho que dar acesso à saúde, dar acesso à educação, isso está dentro do que é próprio do Estado, e os impostos, eles estão aí para isso. Agora, às vezes, o Estado, entre muitas coisas, está cada vez mais entrando em muitas coisas que talvez trave também. Por exemplo, no comércio, na vida dos empresários, acho que o Estado começa a ser muito pesado. Eu vou dar uma ideia, eu vou dar um exemplo prático que está acontecendo aí, o fim da jornada 6x1, né? Para mim, essa é uma intervenção do Estado que já não era mais para ter. Não era. O Estado tinha que deixar os empresários com seus colaboradores se resolverem. Claro. Agora, o Estado é que vai definir se tem escala 6x1 ou não. Eu acho que, para mim, é uma intervenção muito perniciosa, que incapacita todo mundo, porque, hoje em dia, as formas de trabalho, elas estão muito variadas. Cada empresa precisa de um jeito, cada setor precisa de uma forma, e aí engessa as pessoas trabalhando em horas, enfim. Alguma regulação é necessário ter, algum parâmetro, mas, gente, eu acho que nesse universo aí, patrões empregados, e já estão fazendo, tá? O MEI já está sendo a válvula de escape, muitos já estão recorrendo ao MEI, e eles estão se combinando, e está acontecendo. E já é gigante isso. Já é gigante, já. O MEI já é a forma de contratação que não passa mais pela mediação do Estado. Exatamente. Eu vou até colocar aqui, Frei, um documento que eu até mandei para o senhor, aquele documento, eu vou compartilhar aqui, vocês podem acessar, quiserem baixar, enfim. Ele tem exemplos, né, de quais são as coisas que as pessoas têm feito por aí, né, em relação a essa autonomia, né, das pessoas, e a gente entende, né, o Estado, ele serve, né, para colocar ordem, ele serve para regular muitas coisas, muitas relações que às vezes podem ficar desordenadas, mas ele tem que ocupar um espaço limitado, e a gente, como comunidade, a gente tem que empurrar, né, fazer uma certa pressão para não deixar que o Estado invada demasiadamente a nossa vida. Porque de onde surgiu o Estado? Né? Aristóteles lá atrás, né, falava que ele é a junção, né, de famílias, né, de unidades primárias, né, que vão crescendo e vão se tornando mais complexas até virarem uma polis. Né, o que ele falava. Então, assim, ele vem de uma coisa natural, ele não pode capturar a nossa vida dessa forma. Né? E aí, nesse sentido, a nossa igreja é maravilhosa, né? Porque depois ali, na doutrina social da igreja,
regras maravilhosas de ordenação dessa relação, né? São muito saudáveis. Perfeito, perfeito. Assim, a gente discutiu bastante a questão do Estado, né? Como assim quem garante as condições mínimas para que a sociedade busque o justo com liberdade, então mantendo a autonomia daqueles que é de direito. Então, o Estado aí ele não substitui a consciência coletiva, mas ele protege o espaço mínimo de convivência para que todos possam gozar de liberdade, né, e decidir os rumos da sua própria vida. Então, a sociedade decide os rumos e o Estado mantém a pista para que todo mundo possa transitar, né, de forma mais igualitária, vamos dizer assim. Falando um pouco agora dos outros... Uma observação sobre isso, Vivi. Uma vez eu conversei com um professor muito inteligente sobre isso, e ele falou, porque é realmente um problema você pensar em pagar duas vezes, e você pagou seu imposto, você vai lá e faz e tal. Ele falou assim, no momento que as pessoas começarem a fazer isso, a vida vai melhorar, e eles vão esquecer, vão virar as costas para os políticos, e aí sim eles vão perder poder. Entende? Porque hoje todo mundo fica olhando, esperando o salvador da pátria, como diz o Frei. Depois que a gente começar a resolver os problemas, danem-se, que levem o dinheiro. Minha vida está rodando, entendeu? Vamos lá. Exatamente, perfeito, perfeito. E aí vamos voltar aqui ao nosso tema, que a gente traz a questão do Estado, e aqui a gente quer deixar claro que o Estado ele é importante, sim, porque dá essa base para essa organização da sociedade, a sociedade diz para onde ela quer ir, e o Estado é quem vai ali canalizando os recursos para dar as condições mínimas para que todos possam transitar em direção àquilo que se quer. E, por outro lado, nós temos aqui dois temas interessantes que a gente também está trabalhando, que é a questão do empreendedorismo social e do voluntariado. Como o Bruno já falou bastante sobre a questão do voluntariado, eu quero trazer agora uma fala do Frei com relação à questão do empreendedorismo social, tá? Explicando um pouco, Frei, para a gente o que é esse empreendedorismo social, certo? Porque, na verdade, infelizmente, a gente tem na nossa sociedade hoje um pensamento muito em voga do lucro como se fosse algo ruim, né? Então, o empresário, o empreendedor ou a pessoa bem-sucedida, ela geralmente é colocada naquele lugar de uma pessoa que é usurária, que acabou, vamos dizer assim, prejudicando os outros e por isso ela obtém um lucro. E a gente precisa, aí eu queria ouvir a opinião do senhor com relação a isso, né? O que é esse empreendedorismo social? O que é empreender? O que é o lucro? O que é a prosperidade dentro da nossa consciência cristã? Obrigado, Viviane. Aí você já me coloca dentro de uma das saídas que eu trago como solução para fazer caridade, para fazer social. Eu optei pelo empreendedorismo social já há algum tempo. Então, eu vou mostrar aqui alguns cases na prática para vocês, vou mostrar aqui uns slides. E quando eu conheci o empreendedorismo social, eu já praticava sem sabê-lo. Depois eu comecei a ler muito sobre Muhammad Yunus. Muhammad Yunus é um cara extraordinário de Bangladesh. Ele é reconhecido como o banqueiro dos pobres. Ele recebeu o Nobel da Paz. Ele criou um banco, o Grameen Bank. Muito interessante. Ele tem um livro em português chamado, que foi traduzido, Empresa Social. E ele tem coisas extraordinárias. Então, o empreendedor social é, de fato, você usar os mecanismos do universo do mercado para gerar social. Eu costumo dizer que o giro do mercado gera social. Os negócios, eles podem gerar social se forem direcionados. Então, o que é o empreendedor social? É você, de fato, abrir um pequeno empreendimento, uma empresa para solucionar uma dor da comunidade de forma mais barata. Isso já é social, de forma mais barata. Então, por exemplo, existe já vários exemplos no Brasil de empreendedorismo social. Tem um interessante que faz reformas nas favelas, nas casas das favelas de São Paulo. É um empreendimento de reforma, e ele consegue bons preços nos materiais, ele consegue fazer projetos mais enxutos, e eles conseguem fechar um pacote para as pessoas da favela muito mais do que qualquer outro. E o fundador, ele ganha. Só que ele entrega algo muito mais em conta e faz reformas maravilhosas.
Então, por exemplo, essas clínicas, eu vejo que essas clínicas populares, inclusive o padre Rodrigo tem uma clínica popular em Goiânia, onde a consulta de um médico custa R$ 500 na cidade, e as pessoas têm a 80, R$ 100 na clínica dele, com o mesmo médico. Isso é empreendedorismo social. Ele diz, Frei, eu cobro R$ 100, R$ 20 fica para eu bancar a clínica e a secretária, e os médicos vêm aqui e levam R$ 80 cada um, e tá bom demais. Então, empreendedorismo social é uma solução, inteligente para dores dos mais pobres, com preços acessíveis. E os mais pobres pagam, porque os pobres têm dinheiro também, pouco, mas tem. Vamos dizer, dinheiro muito ele não tem, mas pouco tem muito, né? Então assim, você cria soluções. Empreendedores sociais são empresas que nascem para resolver essas dores com valores acessíveis e com foco e lucra. As empresas elas têm que ser autossustentáveis. Às vezes os lucros não são grandes, mas autossustentáveis. Elas também estão abertas a abrir para doações também, pode ser aberta para doações. Mas eu acho muito bacana as pessoas terem a dignidade de pagar uma consulta, um tratamento bancário, um tratamento dentário, e existe também já aplicativos de bancos para essa população mais carente. E eu digo mais para vocês, eu acho que eu fiz essa reflexão com o Bruno quando a gente conversou a longo, quando eu estive na casa dele, em Brasília, né, Bruno? E nós temos um público muito grande que está dentro da classe C, D, mas que tem muita grana nas mãos. Eu dei o exemplo da Ceilândia aí em Brasília. A Ceilândia tem 700 mil pessoas no entorno, contando ali a Sol Nascente, Ceilândia, pode bater 700 mil pessoas, uma renda per capita de R$ 2.500. Multiplica 700 mil pessoas por R$ 2.500. Eles têm esse dinheiro na mão. Agora, bilhão. Milhões todo mês. Só que, claro, esses R$ 2.500 não fica nem até o dia quinto último do mês, já não está mais na mão dele. É o primeiro dinheiro a chegar na mão do banqueiro, é o dinheiro do pobre. Verdade. Eles não retêm dinheiro. O dinheiro do pobre oxigena a cidade inteira. Quando cai dinheiro na Ceilândia, Brasília é irrigada com dinheiro. Porque o dinheiro do pobre circula. Essa continha que você fez aí são quase 2 bilhões mês. Mês. 2 bilhões mês. Que cai na mão dos pobres. Então, teríamos que ter uma forma de fazer com que esse dinheiro beneficie a própria comunidade. Isso, e fique que lá. eles possam, lá dentro mesmo, com redes locais, coisa e tal, e eles possam serem beneficiados. Enfim, então, para dizer assim, as pessoas elas querem pagar também, mas precisa ter um preço mais acessível. Então, eu acho que as empresas sociais, o empreendedor social precisa crescer, precisa avançar. Eu trabalho com isso. Eu tenho hoje um instituto, que você disse no início, Instituto Coração Aberto. Ele é um instituto dentro do conceito de empresa social. Nós temos quinais de vendas, nós temos como fazer negócios, vários negócios. Hoje nós temos uma empresa social chamada Instituto Coração Aberto, com alguns negócios já. Daqui a pouco eu vou mostrar os slides e digo para vocês, na prática, ainda hoje, eu vou apresentar como isso é possível e os resultados, porque eu já tenho muito resultado já. Perfeito. Frei, em termos práticos, né, quais seriam os problemas que o empreendedorismo social consegue resolver em relação à pobreza? Acesso a bens e serviços mais em conta. Todos os serviços de saúde, dentário, serviços de casa também. Eu acho que em todos esses serviços de reformas, todos esses serviços, poderia ter empresas com preços muito mais acessíveis, onde os empreendedores conseguissem barganhar, por ser uma empresa social, barganhar melhores preços, e eles conseguirem fazer entregar serviços mais baratos e produtos mais em conta. Isso também pode servir. Eu já andei pensando sobre como se faria isso para vender alimentos, cestas básicas. Eu ainda fiz um modelo de negócio em Brasília para tentar
dar acesso a alimentos ainda um pouco mais em conta. Por exemplo, em Bangladesh, o Mohamed Yunus, a empresa dele, fez uma parceria com a Danone, uma grande desnutrição. E a Danone desenvolveu um produto nutritivo para ser vendido a preço mais em conta para as famílias pobres, para vencer a desnutrição da população de Bangladesh. Então, e aí, essa é uma parceria da Danone com a empresa do Mohamed Yunus. Isso é empreendedorismo social. E, com isso, eles conseguiram baixar muito a desnutrição lá, vendendo, as pessoas comprando, porque dinheiro pouco, as pessoas têm muito. Então, elas podem comprar um bem, um serviço, um produto mais em conta. Então, isso é empreendedorismo social. Precisa crescer mais no Brasil. Ainda é muito pouco, é incipiente ainda. A gente não vê muito isso. Frei, eu até diria que também o empreendedorismo social é uma própria saída para aquela população, no caso mais vulnerável, de geração de emprego e renda também, né? Porque nem todo mundo mais conseguirá se manter no mercado de trabalho. E o empreendedorismo também é uma forma delas mesmas se organizarem para ter essa autonomia. Viviane, desculpa, Bruno, eu só vou... ela falou agora do trabalho e me abriu outra janela aqui. Sim. Nós já estamos às portas de viver no mundo pós-trabalho. Sim. Pós-trabalho. Gente, desculpem eu falar isso aqui para vocês essa hora da noite. Não vai mais ter trabalho. Vai não. E interessante, e começando pelas pessoas que usam o seu principal ferramenta é o intelecto, é a inteligência. A inteligência artificial está substituindo primeiro quem trabalha com inteligência artificial. É isso aí. Quem trabalha com TI, quem trabalha com desenvolvedores. Aqueles caras que nós mais admirávamos pela sua inteligência e sagacidade, eles já estão perdendo o posto de trabalho. Sim. Então, nós vamos viver um mundo pós-trabalho, um mundo sem trabalho. Empreender vai ser um caminho. E outra coisa que eu digo sempre, eu fiz uma palestra em Jataí sobre inteligência artificial, e eu falei disso. Gente, eu disse, o que é que vai sustentar o mundo? Vou dizer para vocês aqui agora, em termos de trabalho. Cuidar de pessoas. Interessante. O terapeuta, psicólogo, padre, isso aí não tem máquina que substitua, nunca. Então, cuidador de idosos vai ter cuidador de idosos. Psicólogo tem psicólogo. Padre tem que ter padre. Enfim, todas as profissões médicas, tudo que cuida de gente vai estar em alta. Ninguém vai perder trabalho nisso. Agora, médico vai passar por transformação. Um médico com inteligência artificial vai atender vários pacientes com uma precisão muito maior do que se tivesse 10 médicos atendendo, tá? Um único médico. Então, nós vamos ter também uma crise na medicina aí. Bem, lazer vai estar em alta. Quem trabalha com lazer, hotéis, esse negócio de camping, esse negócio de turismo rural, isso vai crescer bastante. As pessoas vão voltar para si. A máquina vai trabalhar e nós vamos ser gente de novo. Vamos ser humano de novo. E eu dei uma palestra em Salvador, quem é os mais antigos aí sabem, Paulo Beck, Viviane, quando eu falei numa palestra... Epa, Paulo Beck, lá 15 anos atrás, eu fiz uma palestra em Salvador futurista, quando eu disse lá atrás, que eu nem sabia o que era inteligência artificial, eu disse, o humano salvará o ser humano na 4ª Revolução Industrial. Esse era o tema da palestra. É mesmo, Frei. Que ano foi isso, Frei? Olha, essa palestra deve ter 12 anos, foi 12 anos atrás, 15 anos atrás. Incrível, que visionário, hein? O humano salvará. E nós já estamos vendo isso, o humano vai salvar o ser humano. Perfeito. Nós vamos se ocupar do que é humano e isso que vai gerar dinheiro. Perfeito. Frei, e aí, com essa sua fala, eu quero passar para Bruno Aires, que aí eu quero voltar ao tema do voluntariado, e falar um pouco, Bruno, para a gente qual é o problema, né, que o voluntariado, dentro dessa perspectiva, vem resolver, né? E esse grande diferencial que ele pode aí entregar, né? Essa ferramenta estratégica que é o voluntariado. Para quê dentro dessa sociedade agora que a gente está vivenciando? Isso é uma coisa que eu tenho pensado, você sabe muito, né? Eu encho o ouvido da Vivi disso o tempo todo, no trabalho, no dia a dia. E eu tenho pensado demasiado nisso, e eu acho que chegou a hora, eu acho que o voluntariado, que ele é baseado na liberdade de escolha,
eu acho que mais do que nunca o ser humano vai poder exercer a sua liberdade. É claro que a gente tem encruzilhadas no meio do caminho, tá? Não vai ser fácil. Vão ter momentos de estresse, vão ter momentos de ruptura social, possivelmente. É muito difícil prever o que vai acontecer, tá? Mas uma coisa é certa, não vai haver o trabalho para todos, o trabalho vai mudar, mas vai haver o produto econômico, vai continuar acontecendo, tá? Por quê? Porque a produção vai ficar muito barata, tudo vai tender a um custo marginal, né? No momento que a gente tiver os robôs, por exemplo, né? Quem já viu os robôs da Tesla vai entender. São robôs que atuam na plataforma humana. Por que a inteligência artificial vai substituir os trabalhos intelectuais? Porque ela atua na plataforma das palavras e das ideias. Quando o robô vou atuar com 5 dedos, o polegar opositor, uma destreza eletromagnética, ele vai resolver coisas que o ser humano resolve, ele vai começar a manipular não só bits e bytes, mas manipular átomos também. E aí você vai ter uma obsolescência do trabalho, mas um barateamento, um acesso muito, muito fácil a produtos e serviços. E não é difícil pensar nisso, tá, gente? Pensa comigo, como é que nós hoje, né, nas nossas casas, nós somos pessoas comuns, nas nossas casas nós temos mais conforto do que um rei na Idade Média, né? Então assim, nós temos, o acesso é muito mais fácil para a gente, a esses bens e serviços, né? Então, alguma coisa semelhante vai acontecer no futuro próximo. Isso vai liberar muito tempo das pessoas. Então, eu vejo o voluntariado, de certa forma, como um modelo de produção. Assim como o capitalismo foi um modelo de produção, o feudalismo foi um modelo de produção, o voluntariado pode ser um sistema de produção. Ah, Bruno, mas voluntariado o cara não recebe. É verdade, ele não recebe, mas ele não é que ele vai receber mais dinheiro. O dinheiro não vai fazer sentido, ele vai ter acesso a bens e serviços. E o voluntariado vai ser a forma como ele vai usar para expressar a sua dignidade. Porque o problema dessa história toda é o seguinte, vão mexer, gente, a humanidade vai meter a mão num vespeiro agora, que vão mexer na dignidade humana, na dignidade que o trabalho dá para o ser humano. Isso é muito complicado, a gente sabe disso, nossa igreja fala sobre isso, na doutrina social da igreja. E isso vai fazer com que as pessoas fiquem desorientadas, né? Mas algumas pessoas vão achar caminho e vão usar o tempo delas para coisas boas. Tem gente que vai ficar no feed do celular, tem gente que vai se drogar, fazer todo tipo de coisa, mas algumas pessoas vão achar uma luz. E essa luz vai ser o exercício da sua liberdade de ação, né? Aqueles princípios que falávamos no início. Então, enfim, é uma longa jornada, mas eu acho que é por aí. Não, perfeito. Pegando esse ponto, Bruno, e aí trazendo assim para a prática, vamos, o que a pessoa, né, precisa aprender realmente para ela ajudar o outro, sendo voluntária, sem criar dependência. Já que nós vamos ter tempo livre, vamos estar ali, né, com a possibilidade de apoiar a vida de alguém, como é que a gente pode ser, então, esse voluntário, esse mentor, né, que precisa, o que é que precisa aprender, para que a gente possa fazer uma ação que garanta a autonomia da pessoa, garanta a dignidade, sem criar dependência. Olha, Vivi, eu acho que eu acho que é preciso ter iniciativa, tá? Então, eu acho que embaixo de tudo que a gente faz, a gente tem que ter presença e escuta, né? É muito importante sempre tá escutando. Mas eu acho que a pessoa que quer atuar na sua comunidade, quer transformar a vida do outro, ela não pode esperar, ela tem que se juntar a outras pessoas e ter iniciativa e abrir o ouvido, aprender, né, o que as pessoas estão precisando e servir, né? Assim, nós somos feitos para servir. O servir, assim, o trabalho vai acabar, mas assim, o serviço não. A gente foi feito para o serviço, né? E para prestar um bom serviço, o que a gente tem que fazer? Tem que ouvir, tem que ver o que as pessoas estão precisando, né? Então, eu acho que a capacidade de acolher, de ouvir, né, e de compartilhar. Perfeito. Perfeito, perfeito. Bruno, desses seus 25 anos trabalhando com o tema, né, do voluntariado, de todas as experiências que você já acompanhou, já comentou, né, já fez avaliação de resultado, qual é a ação de voluntariado que, na sua perspectiva, assim, uma ação que, de fato, transforma, é impactante? Você tem alguma experiência para nos contar nesse sentido? Olha, recentemente eu tenho estado encantado com as ações de mentoria, as ações que juntam duas pessoas, e a gente está trabalhando muito com o adulto e o jovem. O adulto profissional, né, que tem a sua vida prática e tal, tem a sua vida ordenada, né, com o jovem que vai ordenar a sua,
logo adiante, né? Ou que está no início da ordenação da sua própria vida. E é um encontro riquíssimo. A gente trabalha vários temas, assim, educação financeira, habilidades interpessoais, TI. A gente tem vários fios que a gente pode puxar para um relacionamento que ele é muito interessante. A gente faz, junta mentores adultos de um lado, que trabalham nas empresas que a gente atende, jovens de escolas públicas de outro, a gente faz uma combinação dos perfis psicológicos que sejam complementares, e a gente solta o jovem e o adulto durante 5 sessões guiadas por uma capacitação muito simples que ambos os lados fazem em minutos antes, ali pegando ganchos para a conversa no celular. As coisas mais incríveis acontecem, são 5 sessões, tá? Nascem transformações vigorosas, tanto no jovem, quanto no mentorado, no mentor, que foi uma surpresa para nós também, né? Surpresa não, eu sabia que acontecia, mas está florescendo muito, assim, os adultos se transformando com essas ações. Então, eu tô encantado com esse tipo de coisa que a gente tem feito ultimamente. E a gente pôs tecnologia no troço, a gente está fazendo em alto volume, isso também está interessante. E tem algum caso de mudança real que você teve vivenciado, que você queira compartilhar, tipo assim, um antes e depois dessa ação de voluntariado, enfim, das inúmeras histórias que você deve ter? Ih, menina, tem. E é engraçado, né, que eu vou trazer do adulto, né, que é a parte que deveria estar beneficiando, né. O voluntariado tem isso, é uma via de mão dupla, os dois lados ganham muito, né. Os jovens, é claro, eles saem ganhando uma perspectiva muito grande, né, em relação à vida profissional e tudo, né. Tem um jovem, né, só antes de falar dos adultos, tem um jovem que falou, puxa, eu não tive um pai presente, e o meu mentor, não vou falar o nome dele, meu mentor, no meu mentor eu vi, isso num evento ao vivo, gente, ele falou isso, no meu mentor eu vi que um homem pode ser cuidadoso, um homem pode ser calmo, um homem pode ser carinhoso, entendeu? Então, tipo assim, eu achei muito interessante isso. E aí, no caso do mentor, a gente vê muitas histórias incríveis. História de uma moça de 48 anos, ela tinha se formado naquele ano, funcionário de uma grande empresa, tinha se formado naquele ano, super feliz, o sonho realizado, a vida dela. Aí ela entra na mentoria para ajudar uma jovem, e a vida dela vira de cabeça para baixo. Ela recebe um diagnóstico de câncer. E aí ela pensa em desistir, fala que não vai ter emocional para poder fazer a mentoria e tal, e ela dá um depoimento tão lindo, dizendo que aquilo recrutou nela uma força que ela não sabia que ela tinha, de dizer, não, o pouco, né, entre aspas, de vida que eu tenho, de força que eu tenho agora, pode ser muito para aquela pessoa. E foi lá fazer a mentoria com a jovem, fez o ciclo, falou que fez muito bem a ela, porque é muito interessante, o voluntariado libera dopamina, gente, é muito, muito interessante o troço. E aí ela faz todo o ciclo de mentoria, o ciclo de mentoria termina no momento que termina a quimioterapia dela, e ela fecha aquele ciclo lindamente com uma força que ela não sabia que ela tinha, de ajudar os outros, né? É um depoimento maravilhoso, todo mundo chorando na live, uma coisa assim, é muito impressionante. As portas que se abrem quando a gente consegue fazer essas relações acontecerem, né? Perfeito, Bruno, perfeito. Só para a gente não esquecer do outro lado, que é o lado do jovem, né, porque pode ter algum jovem aqui assistindo, fala para a gente também como é que, no caso dos jovens, né, quais seriam ali as 3 principais competências que o jovem precisa fortalecer para ele ter essa autonomia financeira. E eu já passo para o Frei Rogério também uma perguntinha. Tá. Basicamente, Vivi, quando a gente trabalha a educação financeira com o jovem, no fundo, né, a gente vai trabalhar a virtude, né, mas você não vai falar, né, a castidade, a fortaleza, você vai trabalhando alguns pontos, né, mas uma coisa que ajuda muito, ele ter clareza de objetivo, tá, ele saber, a gente fazer ele pensar, né, no que ele quer, né, e pode ser uma coisa simples, tipo, poxa, eu quero, quando eu fizer 18 anos, eu quero comprar uma moto, então tá, beleza, ter essa clareza de objetivo, capacidade de planejamento, é dizer, não, para eu comprar uma moto em 3 anos, eu preciso juntar tanto por mês, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso, né? E aí ele vai ter capacidade de planejamento, e aí entra o lado da virtude, que ele vai ter que ter disciplina para ele ordenou, né? Ele vai ter disciplina para seguir aqueles passos, né? E, na verdade, toda a parte da educação financeira é a transformação de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso.
né? Então, a gente dá esse caminho que começa com a visualização de um querer, né? De algo que seja importante para ele no futuro, e ele estimula a ordená-lo para atingir esse objetivo. Basicamente isso. Perfeito, perfeito. Eu coloquei aqui no chat uma enquete, perguntei, né, quem já quis ajudar, mas não sabia como, comenta eu, e quem já foi ajudado por alguém que te deu a oportunidade de comentar gratidão. E eu queria já comentar a resposta de Maria do Carmo, que tanto disse, eu já quis ajudar alguma vez e já fui ajudada. E aí, Maria do Carmo, você me lembra de algo muito importante, que a gente, quando a gente descobre a importância do outro na nossa vida, quando a gente precisou de um apoio, quanto alguém que vinha até nós e nos auxiliou, quanto isso é tão importante, dessa forma, quer dizer, recebendo também, é que a gente se abre para a possibilidade de melhor servir. É quando a gente entende que, meu Deus, se fosse eu, em qualquer uma das situações que eu estou aqui olhando, observando, se fosse eu naquela situação, como eu gostaria que alguém viesse até mim e também me ajudasse. Então, a força do voluntariado é isso também, ela nos ajuda muito, né, a compreender a importância do humano, do ser humano, né, Frei? Só o humano salvará o humano. Isso a gente não tem dúvida alguma. Frei, passando para o senhor, Frei, me fala um pouco das suas andanças, né, como essa pessoa que fortalece o empreendedorismo social, suas experiências, Frei, suas experiências emblemáticas, como é que elas fazem a diferença na vida das pessoas, como é que essas pessoas têm suas vidas transformadas pelo empreendedorismo social. Obrigado, Viviane, obrigado por fazer essa pergunta. Quero também saudar aqui o Jorge Júnior, que está nos acompanhando de Portugal, né, Jorge? Obrigado. Grande amigo aí do meu início, meu sacerdócio no Rio de Janeiro. Ele conheceu minha vida no Rio de Janeiro, né, Jorge? Isso, padre. E é um prazer enorme poder estar participando, mesmo atrasado, que eu peguei a live pela metade, né? Que eu tive um probleminha aqui com o meu carro, tive que mandar rebocar meu carro, né? Mas para mim está sendo de grande valia, né? Essa mão dupla, né? Escutar o que eu estou escutando, como é que eu gosto de aprender, né? Mas tudo tem um porquê, né? E esse porquê é bom escutar vocês, sabe? Pensar que tudo sei, mas nada sei, tudo posso, né? Escutando, né? Porque se eu tenho dois ouvidos, é para escutar mais e falar menos, né? Então é um prazer poder estar escutando vocês. Obrigado, Jorge. Obrigado, que bom que você entrou. Esteve conosco também, mas teve que sair um dos secretários do Goiás, do Caiado, lá do governo do Caiado, o Francisco Júnior, um grande amigo. Ele é um secretário, foi deputado, inclusive esse dia eu falei para ele, volta para ser deputado, que a gente precisa de você. Ele entrou também aqui, mas teve que sair para buscar uma filha, mas eu registro também a presença dele, do Francisco Júnior. Bem, eu vou, para responder a pergunta e ser mais rápido, da Viviane, eu vou mostrar aqui uns slides, que aí eles dizem o que eu faço, desde o começo, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Preciso. Acho que eu tenho que botar aqui. Isso. Só um momentinho para eu Sim. apresentar. Calma. Frei, Oi. eu posso falar que eu fui gerado pelo senhor dentro do cárcere? Pode. Vai falando aí Posso, enquanto eu. sabe? Que bom, né? Sabe? E essa amizade, esse carinho que eu tenho pelo senhor, sabe? Pelo, pelo desprender do senhor, né? Pelo esse empreendedorismo que o senhor tem, né? Que como eu gostaria de participar, eu tenho certeza que agora eu vou ter mais tempo, eu vou poder participar, né? Vou até a Goiás, vou até a Brasília, vou me dispor mais, né? Porque eu preciso, né? Eu preciso disso, né? Porque o meu orgulho me faz eu ser pequeno demais, entendeu? E eu quero jogar esse pouco desse orgulho para fora e ser um pouquinho mais de gente, né? Participar, dar de graça o que eu recebi de graça, né? Nunca ninguém me comprou nada para ser o que eu sei, o que eu sou hoje, né? Então eu tenho que dar de graça o que eu recebi de graça, A sabe? nossa É história é maravilhoso. sempre. Quando vem aquela leitura da carta de São Paulo a Filemon, a gente fala, né, que eu gerei o Jorge no cárcere, né? Mas depois a gente conta essa história
Fico Isso, feliz de isso. estar aí. Bem, vocês estão vendo minha tela? Sim, Tá. Então, vamos lá. Eu trabalho, um dos produtos meu os biscoitos, as petas do Frei. Se vocês... Tá. Deixa eu ver se eu consigo passar. A pastoral do empreendedor, você está passando? não está passando não, Frei. Não está passando não, Frei. Está Não mostrando passa. sua tela, mas numa outra tela. Não está passando o slide, não. Tá. Assim passa. Ainda não. Não, acho que o senhor abriu a janela, está compartilhando conosco a janela errada do seu computador. Tenta mudar de janela o compartilhamento. Tá. É isso que eu não estou conseguindo, encontrar a janela. A tela cheia. Eu escolho aqui a janela, compartilhar, mas eu queria abrir, mas não abre, né? Não Agora apareceu? apareceu. E assim, Apareceu. então, estão vendo, né? Sim. Sim, Bem, sim. as peças do Frei é um primeiro produto meu, vai completar 6 anos. Aqui foi onde eu descobri que o giro do mercado, o giro do comércio, produto social. Eu tenho essa marca, é um biscoito que já está há 6 anos no mercado, nos principais mercados de Brasília e alguns do Goiás, É que uma eu não investi. delícia. E é uma delícia, Frei. É uma delícia, E eu não investi nem um centavo aqui. Ou seja, eu criei a marca, falei com o fabricante, falei com o dono do mercado, você fabrica, bota minha marca, bota. Você coloca na sua prateleira, coloco. Então, pronto. Dessa operação eu tenho 5%. Esse 5% eu transformo em produto e dou em consignado para as pessoas venderem na rua, porta a porta, ou no WhatsApp, e aumentar a sua renda. Há 6 anos a gente faz isso, né? A Pastoral do Empreendedor, que é a base, vai fazer 15 anos, foi fundada em Salvador, para quem não conhece. Muita gente aqui já me segue, já sabe, eu vou passar rapidamente. O Caena é o meu xodó, e a Viviane fez parte, que me ajudou a construir o Caena, a parte pedagógica, e o prédio foi o Paulo Beck, que está na live também, enfim, e outros que estão aqui de Salvador. Caena é o Centro Avançado de Empreendedorismo Nordeste Amaralina, é uma escola de empreendedorismo que foi fundada nós iniciamos em 2014, então já está aí já há um bom tempo em Salvador, com prédio, e formando todo ano turmas de jovens empreendedores. É uma alternativa, eu digo sempre, os jovens, eles têm uma porta, né? Deixa eu ver aqui, que agora me parece que travou aqui. Bem, então aí está o prédio, a primeira turma que foi formada, lá agora está com incubadora, que é um sonho nosso, Viviane, já está em funcionamento a incubadora. Ensinamos empreendedorismo, incubamos os negócios e fazemos os jovens ter negócios na periferia. Essa é a favela mais perigosa de Salvador, o Boqueirão. Quem é de Salvador treme só em ouvir falar o nome, Boqueirão. Mas aqui está uma sala, um auditório lá, muito bacana. Aqui, nós criamos em Brasília, aqui já mudei para Brasília, lá eu criei o programa Coração Aberto, que virou o Instituto Coração Aberto, uma sala de atendimento, onde as pessoas são atendidas e aqui a gente entende o problema de cada pessoa, né? As Petas do Frei, aqui foi o lançamento que a gente fez no Coco Bambu, das Petas do Frei, isso 6 anos atrás, com donos do mercado, parceiros, enfim, ainda na pandemia, muita gente Aqui tem algumas pessoas, eu vou mostrar algumas pessoas que já foram transformadas. Claudia Oneide, esta é uma senhora que vivia uma vida completamente sem sentido, metida nas drogas. Hoje, a gente fez todo o acompanhamento dela, ela se tratou na Fazenda Esperança, hoje ela tem um restaurante. E hoje me ligou dizendo que quer abrir o restaurante em um lugar maior, onde ela vai ter mais freguês. O que é que eu achava? Eu falei, maravilha. Vida transformada, autônoma, não precisa mais de mim, para nada. Para nada. Isso que os meus assistidos, eu os deixo órfãos.
órfãos de pai e mãe, ou seja, eles não precisam mais de mim. Eu fico feliz por isso. Dona Cláudia Oneide não precisa mais de mim. Mas ela me ligou em consideração, perguntando se o que é que eu achava dela abrir um restaurante num outro lugar. Eu falei, maravilha, vai lá. Esses rapazes também, todos eles, esse aqui é um artista, hoje tem o seu negócio de artes plásticas, vive muito bem. O Nemo tem um salão de barbeiro, o Ney e o Pablo, eles hoje trabalham, tem uma empresa de reparos e são contratados pela Leroy Merlin, e nasceu dos nossos projetos. Não precisa mais de mim. Tem moradia, tem casa, tem família, não precisa mais de mim. Então, eu estou mostrando casos reais. Aqui tá meus amores, que é a Marilene e a Nidinha, meus casos de amor, né? Mas, falando assim, que eu gosto muito. Nidinha é uma diarista, na pandemia ficou sem diária, e ela veio me pedir uma cesta básica. Eu falei, Marilene, cesta básica eu não te dou, Marilene, porque eu quero o seu bem, eu não te dou cesta básica. E dei petas para ela vender. Falei, mas eu nunca vendi na vida, mas eu vou te ensinar. Hoje, quem é Marilene? Curtando história, 6 anos depois. Dona de uma farmácia de fitoterápicos. Isso é de arrepiar. Não precisa mais de mim. Hoje me mandou uma mensagem, e hoje foi um dia especial, ela mandou uma mensagem dizendo, minha filha passou na UNB. Eu falei, para mim basta o que eu escutei hoje. O dia, minha filha passou na UNB. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Essa mulher, o marido querendo largar, baixa autoestima, hoje ela é uma empreendedora, tem MEI, é formalizada. Essa é a Marilene. Os dois, o Gabriel é meu sobrinho e o Caio aqui me ajuda. Nidinha chegou depressiva na paróquia, sem rumo, sem direção, perdeu o pai, que era o provedor da casa, não tinha mais condições nenhuma de... Eu falei, Nidinha, você vai vender. Eu falei, mas nunca vendi nada na minha vida, não sei vender, eu vou te ensinar. Hoje ela é empreendedora, hoje ela é uma alegria, ela fez viagem, ela foi para Salvador fazer turismo. Hoje ela é uma colaboradora minha, ela coordena os outros. Então, aqui está algumas histórias. Aqui eu coloquei, ano passado, um grupo, todos esses daqui, que são alguns dos que eu já mostrei, mostrei num evento que a Pastora do Empreendedor fez, aí tá a Rosália e o Ricardo estão presentes, e eles promoveram esse evento. Eu levei todos esse pessoal aqui que a gente tirou da pobreza mesmo. Hoje são empreendedores autônomos e não precisam mais de mim. Essa é a minha alegria. Eu digo para eles, se vocês me chamarem um dia para tomar um suco, ou almoçar, e vocês pagarem, tá, eu vou ficar feliz. E já fizeram isso. Aqui tem esse daqui, que é o Lucas, ele tem uma tapeçaria. Quem é de Brasília conhece esses meninos todos, uma tapeçaria. E ele, vez por outra, diz, Frei, me manda o Pix do Instituto que eu vou ajudar. Ele me manda dinheiro. Isso tem maior dignidade que isso, gente. É uma loucura. Aqui é a nossa casa de dependentes químicos. A gente tem uma pegada empreendedora. A Viviane também me ajuda muito, já me fez o programa terapêutico. Aqui tem Alexânia, no Goiás. Esses rapazes todos são recuperados, focados para serem autônomos. O Café Empreendedor foi o que eu criei, existe até hoje, é onde a gente ensina as pessoas a vender. Eu entendi que mais do que empreender, ensinar a vender. Aí são as aulas de vendas, empreendedorismo. Antes de sair para vender, eu criei uma máxima que eu faço um empreendedor em uma manhã. Faz um empreendedor em uma manhã. A Viviane colocou regando, esse é o caso de amor dela, né? Aqui são o pessoal também tendo oficinas, tendo as aulas de empreendedorismo. Nós temos parcerias nos cartórios, onde se vende as petas. Aí, passo a passo da venda, vocês estão vendo aí nessa foto, passo a passo da venda. Cocada do Frei, que é uma delícia, gente, aqui é dos deuses. É uma receita que é feita há 50 anos em Brasília, mas ela veio de Salvador, então você já sabe a procedência. Essa cocada aqui é uma loucura, faz cair por terra qualquer dieta, mas com moderação, todo mundo pode comer. Olha que delícia. Olha como ela é cremosa. Nossa. Não, uma loucura essa cocada.
É loucura. Já tem, já está aí, já estou vendendo lá. E agora a grande novidade, Viviane, povo de Salvador, em primeira mão, recebi ontem o novo produto que eu vou lançar em Salvador, Broinha do Frei. Perfeito. Olha, Primeira vez que estou apresentando, não mostrei em lugar nenhum ainda. Broinha do Frei já está pronta, já vamos começar a comercializar em Salvador mais um produto, tá? Aí depois eu lancei a feirinha do Frei, uma feirinha que a gente incluiu mais de 250 empreendedores aqui nessa feirinha, na paróquia, na paróquia. Depois das missas dominicais, eu dizia, passe na feirinha as barraquinhas do pessoal. E em legal. Salvador, na Paróquia Nossa Senhora da Luz, se criou a Vitrine da Luz, que é um projeto fantástico. Isso daqui, fantástico, esse projeto aqui da feirinha. Quantos empreendedores, e a gente fazia aulas para eles. Eu criei a República Recanto Empreendedor, que essa república eu tive que fechar porque eu não tive condições de pagar o aluguel, mas todo mundo que eu tratava no Recanto Mercê, na Fazenda de Dependentes Químicos, saía de lá, eu trazia para essa república em Brasília, onde eles incubavam os negócios deles, e aqui a gente abria negócios. 3 a 6 meses eles ficavam nessa casa aqui. Esses foram os primeiros, eles também todos têm seus negócios hoje, os primeiros a ficar na república, e foi uma coisa fenomenal. Computadores, uma casa maravilhosa, conforto, mas no momento eu não tinha condições de pagar o aluguel, eu tive que fechar, mas ainda tem um projeto, posso abrir ainda. Os rapazes do Recanto Mercê, o nosso projeto, os amigos, chamamos Amigos do Frei. Essa menina aqui é um caso de sucesso, ela é campeã de venda de cocadas e petas, para vocês terem uma ideia, ela chega a lucrar 3.500 a 4.000 mês livre para ela, vendendo cocadas para ela. Ela entendeu o mecanismo de escalar vendas. Ela não quer outra vida, ela vende. Uma senhorinha também que vende, ela sai assim nesses carrinhos na rua, tem um coletezinho, fenomenal. Dona Verônica, essa daqui, eu acho. Aqui é a farmácia para dizer que eu estou mentindo, da Marilene, onde ela vende os fitoterápicos dela, fez curso, não precisa mais de mim. O pizzaiolo aqui Giorgio, um italiano, que também eu introduzi, estava aqui no Brasil, em Brasília, hoje ele ganha vida fazendo pizza, e eu abri espaço para ele na feirinha. E, para dizer para vocês, eu celebro missa, tá, gente? Minha principal atividade é celebrar a missa, então não pense, mas o que esse padre faz? Eu celebro missa. Na pequena hora extra que eu faço essas coisas. Amém. Ai, ai. Maravilha, Frei, não fica aí, maravilhoso, Frei. A gente já está praticamente finalizando a nossa live, e aí eu queria ouvir de vocês, Frei e Bruno, o que fazer para darmos o primeiro passo. A gente viu aí que o empreendedorismo, né, social, que as pessoas têm condições de sair de uma condição de dependência, de marginalidade, né, para resgatar a sua dignidade, tá? E a questão é como dar o primeiro passo. O que fazer, Frei, para dar o primeiro passo e aí em direção a essa vida empreendedora, com dignidade, com autonomia financeira, conquistando os sonhos tão almejados, o que fazer? Quando sente a vontade de fazer algo pelo próximo, é sair para fazer. Eu tenho uma frase que eu digo, meu discurso é fazer. É sair da poltrona e começar. Só começa, outra frase minha, só começa quando inicia. Parece óbvio, mas às vezes tem gente que não entende. Só começa quando inicia. E depois conhecimento, gente. Eu vejo vídeos, eu leio, eu busco livros, eu busco conhecimento, eu busco contato, eu aprendo com quem já faz. Eu fui 2 vezes, né, em Assunção fazer imersão lá no projeto desse meu amigo. 2 vezes fui fazer imersão lá. Então eu saio. Eu fui na casa do Bruno, fui conhecer as coisas dele lá. Então, para mim é isso daí. Fazer, começar a fazer, buscar conhecimento e buscar pessoas. Essas 3 coisas. Perfeito. Bruno, agora Bruno, você que trouxe para a gente a experiência fantástica do voluntariado, quando ele é feito com espontaneidade, com de forma genuína, né, para ficar mais simples. Fala aí para a gente qual o primeiro passo para começar a ser esse voluntário que transforma vidas e se deixa transformar pelo outro.
É interessante, né, que o Frei falou nessas categorias, né, e são muito parecidas, né, com o voluntariado. Então, primeira coisa, Frei, é ter iniciativa, né, como o senhor disse. E ninguém vai te chamar, né, tipo assim, você é voluntário, alguém tem que te chamar. Não, ninguém vai te chamar, não. Vai ter iniciativa e comece. E começando como, né? Pensa num problema, encontra um problema a ser resolvido na sua comunidade, né? É assim. Depois, você vai conversar com as pessoas. E o problema, ele pode ser, por exemplo, aqui na minha comunidade, pode ser a construção de um parque. Tem uma área reservada aqui, que vai ter uma vista bonita e tal, para construir um parque para a própria comunidade, que está há anos no papel e ninguém fez nada. Você já tem autorização, etc e tal, ninguém fez nada. Então, pode ser uma coisa assim de simples, né? Então, escolher um problema, né, a ser resolvido na sua comunidade. Às vezes tem comunidade com problemas muito mais graves, né, e muito mais que chamam a atenção das pessoas. E aí você vai entrar nas pessoas, né, como disse o Frei. Você vai conversar com as pessoas que conhecem daquele assunto, daquele problema que você quer resolver, e que tenham ou que tenham interesse na solução desse problema, né? E aí nessas conversas você vai fazendo uma bola de neve, né? Você vai perguntando, e aí? Muito obrigado pelo nosso papo, e com quem que você acha que eu devia conversar agora, que também entende desse assunto? E você vai conhecendo mais gente, né? E você vai conhecer sobre o assunto. E no momento que você estiver fazendo essas conversas, você vai naturalmente identificar quem são os interessados, né, na solução daquele problema, e você vai chamá-los para você compartilhar com eles o que você aprendeu sobre esse problema. Você vai chamá-los para um encontro, né? Você vai chamar na sua casa, ou na associação comunitária, na paróquia, enfim. Eu vou contar para vocês o que eu aprendi sobre o que é possível fazer sobre esse problema. E nesse encontro você apresenta o que você aprendeu, você vai ouvir um monte, né? O conhecimento vai emergir, vai surgir, e você vai sair dali com próximos passos. Combinado, com combinados e um próximo encontro, né, para dar encaminhamento àquelas coisas que ficaram combinadas ali, com as atribuições e tal, aí pessoas vão querer ajudar, enfim, mais ou menos isso, né, dá para fazer isso em relativamente pouco tempo, como disse o Frei, é um negócio, é um processo muito parecido com abrir um negócio, é conhecer o assunto, chamar as pessoas e começar a agir. Perfeito. E aí eu quero estimular que nesse finalzinho, já que o Frei também vai dar a bênção final para a gente finalizar, as pessoas coloquem no chat o que aprendeu nesta nossa live, o que chamou a atenção. E aí vamos para os nossos recadinhos finais, eu vou começar até pelo meu recado final. Quero deixar claro que... também, às vezes com uma pergunta assim, instigante, pode fazer também, né? Sim, se tiver alguma pergunta, claro, por favor. É porque eu já estou preocupada com o horário, 9 horas, mas como o Frei dorme mais tarde... 9 horas eu começo as lives, 9 horas, eu começo. Tá cedo. Quem é da Pastoral do Empreendedor que sabe, eu começo às 21. Alguém tem alguma pergunta para fazer para Frei Rogério, para Bruno? Às vezes eu me saio melhor nas perguntas do que nas respostas, né? Eu só queria, assim, pedir ao senhor, com licença, de o senhor botar também ali, em tudo que o senhor faz pelo próximo, o que o senhor criou aqui em Brasília, a reunião das obras sociais uma vez por mês, que era um momento maravilhoso, que eu acordava todo segundo sábado do mês pela manhã, alegre já de encontrar outras obras sociais, como o Bruno falou aí, da gente trocar experiência. Foi um momento maravilhoso. Infelizmente, hoje não tem mais isso pela falta do senhor aqui, mas era sensacional esse encontro, que eu aprendi muito com o senhor, entendeu? Cresci muito com o senhor, entendeu? Então, isso é uma coisa que também tem que colocar no currículo do senhor aí, que é uma história que eu tenho esse testemunho para dar para o senhor aí. Obrigado, Jorginho. Realmente, todo mês a gente estava junto, eu queria ter todas as obras junto, e deu certo. Perfeito. Nelson, leva a tua mão, por favor. Boa noite. Bruno, eu cheguei um pouco atrasado na live, eu queria saber um pouco o teu core business, o que você faz? Você trabalha com esse tema? Eu acho que era bom explicar mesmo, eu senti essa... Até o teu Instagram, para a gente poder te seguir. Perfeito. Parabéns, né? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, querido. Então, a gente tem uma empresa, né, de serviços, né, e de tecnologia que ajuda empresas a engajarem seus colaboradores através do voluntariado,
né? Então, e o que a gente produz, de fato? É uma plataforma de gestão de voluntariado. É como se fosse um Facebook que as pessoas se engajam e executam ações voluntárias e convidam umas às outras e registram os resultados. Então, a gente tem essa plataforma, hoje são 150 mil voluntários que atuam nesse momento, né? Estão conduzindo aí pelo menos umas 5 mil ações voluntárias, Brasil e mais, né? A gente tem gente acessando, gente que faz isso, empresas que fazem isso em outros mais de 30 países que fazem. Então, é um grande local onde os voluntários se encontram e ali realizam suas ações voluntárias e registram tudo ali. E a gente ajuda, quem que paga por isso? Né? As empresas que têm programas de voluntariado interno, ou seja, as empresas que fazem ações sociais e querem estimular os seus funcionários a fazerem também voluntariado. E aí as empresas convidam seus funcionários para participar. Então, assim que a gente se sustenta. Perfeito. Nelson, Bruno, com o voluntariado, a gente entende que o voluntariado é pretexto para fazer o bem e se deixar fazer o bem também, né? Porque transforma a vida do público-alvo e de quem se disponibiliza para ser voluntário. Então, o voluntariado é pretexto para encontro, relacionamento, né? Isso, eu e o Vivi trabalhamos juntos, a Vivi traz essa provocação que eu acho sensacional, ou seja, o que nós fazemos é criar bons relacionamentos que dão frutos, né, entre pessoas, usando o voluntariado como pretexto. Isso aí. E como ter acesso às redes, Bruno? Tá, é só ir na internet, em v2v2v.net. Eu vou colocar aqui, ali você vai ter todas as nossas... O site e a rede social também, né? Escreve aí, Bruno, escreve aí. Tá aqui, ó. Tá? Eu vou pôr o meu e-mail também. A Rafaela pergunta se tem como trazer as petas para o Novo Gama, com certeza, nós estamos muito próximos, a fábrica fica em Anápolis, então vamos conversar, Rafaela. Vamos ter petas e cocadas em Novo Gama, que é Goiás. Que ótimo. Francisco daria para o senhor abrir um parênteses para falar voluntariado pastoral e muitas vezes fazer a própria vontade de qualquer jeito? Voluntário pastoral, o voluntário na pastoral tem que fazer o melhor de si, porque é diretamente para Deus. Então, nada de fazer de qualquer jeito, nem de forma desinteressada, só para ocupar espaço. Tem que ser o melhor serviço seu para a igreja, para Deus, né? Isso aí. Efrei, enquanto as pessoas estão aqui se organizando para fazer mais perguntas, o que eu queria deixar claro para cada um de nós aqui é que a gente precisa resgatar em nós, né, a dignidade de ser filho amado de Deus, pessoas insubstituíveis naquilo que é próprio de cada um de nós fazer, né? E é na ação pelo outro, com o outro, que a gente vai redescobrindo o sentido da nossa existência, né? O sentido da vida e a importância da nossa vida na vida das outras pessoas. Nós somos seres relacionais, precisamos do outro para nos redescobrir, nos fortalecer, para que a nossa vida ganhe sentido. E nada mais importante, ou lugar mais próprio de realizar isso, ou de resgatar a essência de ser quem somos, senão por meio do voluntariado ou por meio do empreendedorismo social. Ou até aqueles que ocupam cargos, né, no governo ali, no aparato estatal, que eles possam também utilizar, né, essa função deles para servir. Porque assim, né, Fred, é cansando que a gente descansa, é caminhando que a gente aprende, é se doando que a gente ganha, né? E a gente tem absoluta certeza de que nessa ação, nessa doação de tempo de vida, de forma espontânea, com propósito, a gente vai deixando aí um legado, marcas nas nossas vidas e na vida das outras pessoas, que são memórias afetivas, né, que vão nos constituindo. Eu gosto muito de uma frase, de uma imagem que Viktor Frankl diz, que ele nos faz ver que, antes da gente escolher qualquer coisa, nós temos aqui um mundo de possibilidades, né? E exatamente tomar consciência da importância que é esse simples ato de escolher algo onde eu vou doar a minha vida. É nessa escolha, quando eu penso isso, né, desse mar de possibilidades e dedico a minha vida a isso,
aqui eu coloco ela no passado, e eu vou, então, a partir daí, construindo memórias, deixando um legado, construindo um legado a partir das escolhas que eu faço no presente. Então, é isso que eu queria deixar claro, e espero que essa live, né, e aí eu vou deixar os recadinhos finais, essa live tenha relembrado, né, para a gente de que somos seres importantes, nós somos seres cheios de dons e talentos, né? Deus não nos deu tudo inicialmente, mas nos deu aquele mínimo necessário para a gente começar a caminhar, e caminhando ele vai nos dando muito mais, como bons administradores dos talentos que Deus nos deu, né? Então, esse nosso papel aqui é transbordar tudo isso que ele nos deu na vida dos outros e também nos deixar transformar, tocar pelos outros. É isso. Muito bom, obrigado. Uhum. Mais alguma pergunta instigante, algo que ficou aí, uma provocação para a gente dar a bênção final? Levante a mão ou abra o microfone e fala. Rosália resgatou aqui sua frase, Frei, dinheiro pouco, as pessoas têm muito. Isso aí é verdade, dinheiro pouco tem muito. E esse dinheiro que irriga a cidade, é quem movimenta, que está na praça, e que chega primeiro no bolso do banqueiro. É muito legal estudar o caminho do dinheiro, né? O caminho do dinheiro, ele é interessante. Verdade. Temos que entender de dinheiro. Eu costumo dizer, brincando, mas tem fundo de verdade, é verdade, que eu fiz voto de pobreza, mas gosto de dinheiro. Ele é uma medida das coisas bem feitas, de certa forma, né, Frei? Eu só faço as coisas com dinheiro, gente. Quando eu descobri isso, aí pronto. Tudo é mais fácil com dinheiro, Frei. Todas as coisas, dinheiro. É óbvio que sem deixar ser sugado e tragado por ele. Então, por isso que eu fiz o voto de pobreza também. Então, legal. Gente, o grupo, eu vou deixar o grupo provisório lá e vamos deixar ele fechado. Quando a gente tiver outras ações, a gente manda para vocês, outros momentos. Quem quiser fazer parte do voluntariado, de fazer parte de alguma ação, entender mais os projetos. Nós temos um Instagram dos Produtos do Frei, @Produtos do Frei. Quem quiser conhecer mais, logo vai sair uma página também. Então, a gente vai estar... Eu quero chegar em mais lugares e estou estudando um produto para lançar em São Paulo também. Sim, Maria do Carmo, a live vai ficar gravada, eu vou colocar no YouTube essa live aqui, depois eu posto lá no grupo também, tá? A joia? Perfeito. Nelson de Curitiba, também aí, obrigado pela presença de Curitiba. Diz um pouquinho no chat de onde vocês estão falando, de qual cidade aí, para a gente ver. Cidades, mas os que eu conheço, eu já sei. Então, aí, Brasília. Estamos aqui, Frei. Sempre juntos. Dários está em Livramento, Dários, na Bahia? Livramento de Nossa Senhora, viu? Vamos deixar Nossa Senhora de fora. Livramento de Nossa Senhora. Bem pertinho do fim do mundo. Brasília, Resende, interior. Resende, Rio de Janeiro, Guaratinguetá, gente, olha aí. Olha. Goiânia, se a gente não pergunta, Maceió, se a gente não pergunta, a gente não sabe. Duda, minha grande amiga de Curitiba aqui, Salvador, Vera, Jataí, Fortaleza, Novo Gama, eita. O Brasil está aqui, Bruno. Maceió, Natanael, a Nana de Salvador, Jataí, Simone, maravilha. Seria interessante deixar, talvez, o grupo em algum momento aberto para que a gente possa pegar sugestões de temas, as pessoas sobre a live, pode nos dar sugestões de uma discussão boa que a gente possa fazer aqui. A Adalberto pergunta se os produtos podem ser levados para Rio de Janeiro. Gente, por enquanto, os produtos nós não temos logística para mandar para outros lugares. Nós estamos estudando uma forma de ter vendedores que tem um produto, recebe o produto em casa, faça os cursos online comigo, recebe os produtos e vende. Então, estou pensando numa forma assim, de e-commerce.
Uhum. Tá bom. São Paulo, Elaine, de São Paulo, coordenadora do Apostolado da Oração. Ajuda Tadeu. Link. Nelson, você desliga seu microfone, Nelson, que já está dando interferência. Deixa eu ver se ele consegue. Pronto, perfeito. Perfeito. É isso. Tá bom, vou dar a bênção, então, já agradecendo a presença de todos. A gente manteve aí mais de 50 pessoas aí o tempo todo, gente. Fantástico. Fantástico. Maravilha. Obrigado, Bruno. Obrigado, Viviane. Obrigado a todos. Essa é a primeira de outras ações que a gente pode fazer juntos e temas que a gente pode desenvolver também aí juntos, tá? Vou mandar depois o link do encontro aqui no Instagram, ou lá no grupo do WhatsApp. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te louvamos, Senhor, te louvamos por estarmos aqui na tua presença, de forma online, que nesse encontro possamos sentir proximidade com o outro e juntos possamos transformar o mundo, a realidade do nosso entorno. Se a gente muda o mundo de uma pessoa, o mundo inteiro muda junto com ela. Mudar o mundo é mudar a vida de alguém. Deus continue nos dando a graça de poder mudar a vida de muitas pessoas para melhor, deixando elas livres e autônomas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dê sobre vós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sábado, que é de Brasília, estou jogando em Brasília sábado. Eu fico até segunda em Brasília. Ô, Frei, vamos dar um jeito de nos ver, se o senhor puder. A agenda está cheia, mas vamos tentar. Sempre está cheia. Onde foi sábado? O senhor vai estar onde? Sábado, domingo, segunda? Eu vou estar em Brasília, eu vou estar no domingo na Ceilândia, na inauguração da Fazenda Esperança, Brasília mesmo, basicamente. Fazenda Esperança vai inaugurar em Brasília, viu? Bom saber. Que bom. Fazenda Esperança. Então, quem é de Brasília está convidado, Fazenda Esperança masculina. Tu vai estar em Ceilândia, então? Eu vou estar só no domingo de manhã, mas eu vou estar na Asa Sul, lá na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, vou estar lá. Ah, tá, não sabe. Tá bom, então. Uhum. Boa noite a todos, paz e bem. Gente, um abraço, um abraço. Ricardo também, o Ricardo, de Salvador. Tchau, tchau, obrigada. Foi Tchau. Boa noite. Paulo Beck. Zé Augusto, um abraço, Augusto. Boazão. Boa noite, Deus abençoe a todos. Elaine de São Paulo. Tchau. Isso. Boa noite, Deus abençoe a todos. Ótima live. Oi, mamãe. Beijo, mamãe. Essa é minha mamãe. Muito instrutiva. Tudo bem, parabéns. Aprendi bastante. Jovem mãe. Deus os abençoe. Jovem mãe. Amém. Muito bem. Amém. Muito bom. Vou ainda ser uma voluntária, viu? Gostei demais. Vamos, pede para a Vivi para colocar a senhora como mentora. Um abraço, boa sorte. Muito bom, muito bom mesmo. Ela é uma luz. Oh, amém, amém. Todos somos, tenha certeza, você também. Toma distraído. Obrigado. Agora eu vou arrumar malas, né? Para amanhã, saio amanhã de manhã, imagina. Frei, eu amei a live. Obrigado, Frei. Foi Muito uma bom, Frei. Foi muito bom, Boa Bruno. noite. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Muito bom mesmo. Muito bom, muito Ah, bom. o José Carlos aí, fantástico, grande amigo. Beleza, Zé? Obrigado pela presença. Frei, ainda vai arrumar mala? Você sai amanhã que hora? Sai do Piauí para Brasília, é isso? Lá do Piauí para Brasília, 8h20 da manhã. Oi, Ney. O Ney apareceu rapidinho. Pois é, o Ney aqui não fala nada, aí eu falando da vida Você dele. tá escondido. A sorte é que eu falei coisa boa. Ney. Gente, que legal. Um abraço. E aí, Vivi, eu vou me despedir de vocês, que eu tenho aniversário do meu irmão hoje, eu tenho que ir lá dar um abraço. Um grande abraço para vocês, Vivi, beijo. Pessoal, muito obrigado. Beijo, até, tchau, tchau. Meu Deus, muito obrigado de coração. Tchau, tchau. O Marcelão de Goiânia aí, o Marcelão tá na live também. Olha o Marcelão aí. Oi, Marcelo. Ô, Marcelo, que bom. Nunca mais. Eita, povo que some. Ah, Marcelo tá sumido, mas vamos conversar direitinho. Perfeito. Perfeito. Tchau, tchau, gente. Então, Frei vai arrumar sua mala, Frei.
Vou lá, Beijo, tchau, tchau. derrubando aqui Tudo que se some aparece uma hora. Pode ter Acho certeza. bom. Boa noite, Frei. Boa noite, Vivi. Boa noite, Zé Augusto. gente. Coração para vocês. Com Deus. Abraço. Tchau, um beijo, tchau, tchau. Deixa eu derrubar aqui. Sair. Vocês podem ir saindo, porque acho que para eu fechar aqui, todo mundo tem que sair.